Eu assumi uma posição de liderança muitos anos atrás, numa empresa que eu trabalhei, e até ali eu tinha um hábito, às vezes, de deixava a desejar com o cliente fazia uma reclamação, e eu, líder da empresa que eu trabalhava, eu ia explicar para ele por que a gente não entregou no prazo e tal. E eu percebi isso, eu percebi que cada vez que eu explicava, a situação ficava pior, e ele tentava derrubar a minha justificativa, e aquilo só... Então, quando eu passei a dizer, cara, quer saber, era para eu te atender em 2 horas, não te atendi em 2 horas. Irmão, eu tenho um problema no processo, eu vou corrigir, isso não vai acontecer mais. Acabou. Eu lembro do Douglas, né? O Douglas sempre soube lidar comigo muito bem. Ele era praticamente um diretor aqui, e quantas vezes acontecia uma situação complicada, deu errado, eu chamava ele, falava, como é que pode, cara? Não... O que aconteceu? Ele colocava a mão para trás e falava, sim, senhor, errei. Não vai acontecer mais, vou corrigir. Não tem nem como eu continuar. Não tem. Você percebe? E é assim que tem que ser mesmo. Que bom ter você aqui mais uma vez. E olha, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder o link desse vídeo, porque vai abençoar muita gente. Já dá o seu like aqui. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, já se inscreva. Ativa o sininho para receber sempre a notificação, a informação de que tem mais um vídeo novo aqui no nosso canal. Bom, hoje eu quero que você fique até o final, porque nós vamos responder algumas perguntas que não é comum, certo, serem respondidas no dia a dia. Eu vou falar sobre finanças hoje, tá? Quem é que não precisa de educação financeira? Quem é que não precisa de instrução financeira? E você não pode perder por nada. Vamos, então, para o nosso bate-papo de hoje. Eu estou recebendo aqui o meu amigo Rezende, mais uma vez. Obrigado, Rezende, por ter vindo. Pastor, é uma honra sempre, é uma honra. Eu falo que não é um convite, é uma convocação. Então, conte comigo e que a gente possa responder e ajudar nessa questão, nesse assunto tão importante, como o senhor já falou, que é finanças, e quem não precisa aprender mais sobre finanças. Rezende, existe... essa é uma dor, na verdade. Essa é uma dor de boa parte dos casais. Você acha que as dificuldades na área financeira, por causa da falta de uma boa gestão, compromete o casamento em si? Não tenho dúvida, viu, pastor? Existem estudos que mostram, né, finanças é uma das 3 principais causas de divórcio no Brasil, e existe uma outra pesquisa que diz que os casais, 33% dos casais discutem pelo menos uma vez na semana por uma questão financeira. E tudo aquilo que pode separar um casal e evitar que eles tenham uma boa convivência, e finanças, sem dúvida, é uma das principais causas aí de desavenças. Jesus contou uma parábola que nos ensina grandes lições, né? Que tá aqui, Mateus capítulo 25, que é a parábola dos talentos. Então, na parábola ele disse que aquele senhor deu para um servo 5 talentos, para o outro servo 2 talentos, e para um outro servo 1 talento. E o texto diz que ele deu uma quantidade relativa à capacidade de cada um, não é? E aí, o que recebeu 5 talentos fez com que dobrasse, fez 10. O que recebeu 2 dobrou, fez 4. E o que recebeu 1 não fez com que aquele 1 se multiplicasse. Então, olha o texto que interessante, verso 24. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. É interessante que a parábola diz que os 2 foram prudentes, estratégicos,
foram inteligentes em lidar com o dinheiro, mas esse outro aqui preferiu entregar o que recebeu sem juro, sem aumentar, sem fazer crescer, e aí ele começa dando uma desculpa, né? É isso mesmo, desculpas. E aí tem aqueles que dizem quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, Exatamente, né? E esses dois, você vê que não é só uma questão deles trazerem juros, algum ganho, eles dobraram o valor. Dobraram o valor. E o outro, o que Jesus diz é, ele devia no mínimo ter crescido de juros, ou seja, no mínimo deveria ter aplicado, né? Exatamente. Então, a nossa responsabilidade daquilo que a gente recebe, a gente sempre precisa fazer crescer. Alguns de nós, e como o senhor falou, eu acho que isso responde muitas coisas. Para um, ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro deu 1. Ou seja, não deu de forma igual para todos, dada a capacidade de cada um de fazer. Agora, se aquele recebeu 1, é porque ele tinha capacidade para dobrar ou, no mínimo, entregar com algum Exatamente. É porque se ele não tivesse nenhuma capacidade, habilidade, ele não teria recebido, né? Isso mesmo. O Senhor entregou para ele isso. Vamos deixar esse livro aqui, ó. Não é? Daqui a pouco a gente vai falar dele. Então, veja só, ele ganhou 1 porque o Senhor entendeu que era a sua capacidade suficiente para administrar e fazer crescer. Não é? Então, na verdade, não faltava para ele capacidade. Verdade. O que faltou para ele foi iniciativa, não é? Visão, proatividade, atitude. Você não acha que falta isso? E preferiu se esconder atrás de uma desculpa. Isso é terrível, né? Jesus, quando ele chega lá no tanque de Betesda, que ele encontra aquele homem lá que está à beira do tanque mais de 30 anos, acho que é 38 anos, se não me falha a memória, e Jesus quer explicação, aí ele começa a dar o quê? Uma desculpa. Ah, mas é que quando o anjo desce, move as águas, eu não tenho. E quantas pessoas, né? Ah, não, para mim não dá, porque eu não estudei. Ah, não, para mim não dá, é porque o meu pai. Não, para mim não dá, porque eu não nasci para isso. Verdade. Fala um pouquinho sobre esse problema das desculpas hoje, nessa questão financeira. Isso é muito forte, pastor, e de fato, assim, a maioria das pessoas, elas são presas por algo que é invisível, de verdade, ela vai contando para ela uma crença, vai alimentando uma crença de que não pode, e aí o que prende essa pessoa é algo que não é real, mas é uma visão. Parece quando nós somos criança e o pai e a mãe dizem, não vai ali que tem bicho-papão, né? Então, se qualquer criança que for, vai ver que não tem bicho-papão. E nós, como adultos, às vezes, isso demonstra uma imaturidade espiritual, inclusive, de não entendermos que nós somos preciosos e todos nós temos dons, talentos que podem ser colocados. Isso não está na palavra, mas me leva a crer que esses dois primeiros tinham uma mentalidade empreendedora. Isso. Porque o que eles fizeram crescer é mais do que o banco pagaria. Então, eles usaram provavelmente seus dons, seus talentos e multiplicaram seus recursos. Quando Jesus ele diz ali, né, servo preguiçoso, ele diz, no mínimo, se você não ia aplicar seus dons e talentos, que colocasse na mão de quem sabe, do banqueiro, que te pagaria uma parte menor, mas te faria multiplicar, né, o recurso. E é possível para todos. E aqui, antes de nós entrarmos aqui no ar, eu disse... no ar não, na gravação, antes de nós começarmos a gravar, eu disse, olha, tem 3 palavras aqui que deveriam nos fazer pensar: desculpa, medo e preguiça. O medo, sempre que eu autografo um livro e eu tenho tempo, eu coloco uma frase: sucesso é para quem não tem medo de assumir o risco do fracasso. Meu Deus. Entendeu? Olha só, quando Abrão saiu de Ur dos Caldeus, certo? Para obedecer uma palavra de Deus, ele correu risco. Com certeza. Por quê? Primeiro, Deus não falou para ele para onde ele ia. Disse, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não deu detalhes do plano, mas ele tinha uma convicção no coração. E agora, ele correu risco. Com certeza. Ele correu risco. E, de repente, se não fosse Deus que tivesse falado, não é? Se fosse uma intuição.
Porque às vezes Deus fala e às vezes é uma intuição do seu coração. Certo. Aí eu fico com a impressão que Deus falou comigo, mas às vezes você leu tanto sobre aquilo que de repente você começou a pensar muito naquilo e daqui a pouco veio uma impressão no seu coração assim que era Deus que estava falando. Então ele correu o risco. Ou seja, não tem como a gente empreender sem correr risco, né? É isso mesmo, não tem como. Na verdade, viver é correr risco, né? O tempo todo. Porque a gente sai de casa de manhã, o tempo todo a gente precisa correr risco. É lógico que a gente precisa ter o mínimo de preparo. Aí, no caso, Abrão tinha tanta intimidade que tocou no coração dele uma convicção de que aquilo era que vinha do Senhor. Então, nós precisamos ter um mínimo de preparo, né? Eu costumo dizer. Então, você vai empreender, vai ler sobre o assunto, vai se preparar, é importante que a gente tenha. Mas sempre sabendo. E assim, uma coisa que eu costumo dizer, pastor, é assim, você falou de fracasso. As pessoas que têm mais sucesso são as que mais fracassaram. E muitas pessoas não têm essa noção. Mas quem mais errou foi quem mais tentou. Aí, às vezes, você vê só o cara lá no pódio, no lugar mais alto, com a medalha de ouro no peito, e aí, no caso do mundo dos negócios, financeiro, você vê o cara na vitória, mas esse cara errou muito. E todos os erros ajudaram ele a chegar naquela vitória, né? Se ele teve humildade para aprender e corrigir rota. Dificilmente você vai achar alguém que a história é uma linha, você partiu daqui e foi para o sucesso. É muito difícil. Todos nós. A gente já conversou sobre isso, já me falou de alguns erros, por exemplo, que cometeu, e para estar onde está hoje é porque cometeu alguns erros, não tem como. E aí, então, quem tem medo de se arriscar não vai chegar a lugar nenhum. Não. Eu até acho que o medo, todos nós temos, é que a gente precisa agir apesar do medo, né? Isso me lembra a vida como um parque de diversões, que você fala, eu tenho medo daquele brinquedo, mas vou com medo mesmo, né? Não, e outra coisa, por exemplo, para você aprender a andar quando criança, você caiu muitas vezes. Isso mesmo. Já pensou se no primeiro tombo você ficasse traumatizado e agora renunciasse à possibilidade de andar? É isso mesmo. E todos nós temos essa experiência, né? Todos. A grande maioria de nós sabe andar de bicicleta, por exemplo. Então, quem que subiu numa bicicleta e saiu pedalando sem ralar o joelho uma vez? Exatamente. Né? Então, se você tiver medo, desculpa, mas você não vai conseguir chegar num lugar de relevância financeiramente falando. Não vai. E eu costumo dizer assim, a vida é como andar de bicicleta. Se você parar, você perde o equilíbrio. Então, nós precisamos nos manter em movimentos o tempo todo e aprendendo. Tá, não deu certo, mas qual foi a lição que eu aprendi, né? Thomas Edison dizia isso, né? Eu aprendi mais uma forma de não fazer isso. Exatamente. Então, ok, então agora está eliminando. Se eu ouvir 10 nãos, eu estou mais perto de ouvir um sim. Exatamente. E eu preciso continuar. Né? Então, primeira coisa, para de dar desculpa, entendeu? Eu não sei, vai aprender. Eu não tenho tempo. Não, é má gestão de tempo. É falta de prioridade. Não, mas o meu pai nunca me ensinou. Aprende com livro, aprende com palestra, vai no curso, entendeu? As pessoas que trabalham comigo já sabem. Eu não gosto de ouvir a palavra não sei, não dá, não posso. Por quê? Primeiro, rapaz, hoje tem como você aprender. Entendeu? Eu não me lembro com quem que eu estava um dia trabalhando e eu disse para ele assim, mas você consegue fazer, você faz? Ele disse, eu faço. Só que ele nunca tinha feito, não sabia como fazer, ele passou a noite estudando. Isso. E no outro dia ele trouxe o resultado. Até ele brinca, eu nem sabia, não sabia nem por onde começava, entendeu? Mas eu aceitei o desafio, passei a noite estudando, no outro dia tendo igual resultado, entendeu? Gente assim, não tem como não multiplicar o talento. Não tenho dúvida. E a segunda vez que fizer vai ser melhor do que a primeira. Exatamente. Assim, isso foi uma das grandes lições que meu pai me ensinou. Desde pequeno, meu pai me pedia para buscar alguma coisa, fazer alguma coisa, logo no começo, quando eu dizia para ele, não sei, não consigo, não deu, ele dizia, você não vai dizer isso para mim, porque eu nunca vou te pedir algo impossível. Né? No processo de educação, eu nunca vou te pedir para você ir em Marte. O que eu vou te pedir, eu sei que com algum esforço você vai conseguir. Então, volte com isso. Isso me ajudou muito na minha carreira e no homem que eu sou hoje, essa lição do meu pai. Então, eu gosto muito dessa ideia. Se tem alguém que faz, a gente pode conseguir fazer também, né? Claro. Então, talvez com um pouco mais de trabalho, um pouco mais de esforço, porque as pessoas têm aquela habilidade natural, mas se tem alguém que faz, nós podemos fazer. Você acredita que como líder,
eu estudei algumas coisas só para provar para o colaborador que era possível. Programação, né? Aí o programador falava assim para mim, tinha um técnico aqui, não, isso aqui não dá. Eu ia atrás, buscava informação e provava para ele que dava. Meu Deus. Aí é interessante que editoração, né? Diagramação de livro. Eu estudei PageMaker, entendeu? Eu falei, eu vou provar para esse cara que é possível fazer, porque eu não acredito, pô. Todo mundo faz, entendeu? E por causa disso, eu aprendi muita coisa. Entendeu? Aprendi muita coisa só para provar que é possível. Então, eu assim, não gosto de trabalhar com gente que na primeira diz não dá. Tá certo. Na primeira diz não sei. Na primeira diz não consigo. Então, você me dá 2 horas, eu te trago uma resposta. Você me dá 4 horas, eu te trago uma resposta. Entendeu? Então, eu penso que estas pessoas que se escondem atrás de desculpas não vão vencer na vida, não vão romper na vida. Uma outra questão aqui, que nós colocamos aqui, é o medo, né? É o medo. Então, é o que você falou. Todos nós temos medo. Coragem não é ausência de medo, é superação do medo. Isso aí. Agora, eu preciso entender que o medo faz parte, não é, da nossa defesa, ou seja, é um mecanismo de defesa, quando ele não me paralisa. É isso aí. Ele é até saudável desde que ele não nos paralise. Exatamente. Aumenta a prudência. Então, assim, vai falar em público, não está acostumado, medo. Esse medo tem o potencial de te fazer estudar, fazer ver outras pessoas que fazem isso e têm bom resultado. Isso. Mas se ele te impede de agir, esse medo não é saudável. Esse é doentio, esse é um medo. Por outro lado, se você não tem esse medo nenhum, a chance de você não fazer o melhor é muito grande, porque aí você vai para esse desafio sem se preparar para ele também. Né? E aí, o texto, nessa versão aqui, deixa eu te dar uma olhadinha que versão é essa. Gostei aqui, muito dessa versão. Porque essa versão, essa Bíblia aqui é a Nova Almeida atualizada. É interessante, Nova Almeida atualizada. E aí ele diz aqui, ó, servo mau e preguiçoso. Então nós temos aqui a desculpa, que você precisa parar de dar desculpa. Você acredita que um dia eu cheguei para um colaborador e ele ia me dar mais uma desculpa, né? E é um líder. Eu falei, ó, se for para você me dar desculpa, a conversa encerra aqui. Eu não quero explicação. Entendeu? É terrível, porque se você deixa um camarada toda vez que vem falar com você, porque tem pessoas que eles se tornaram peritos em desculpa. Eles constroem assim, entendeu? Aí você fala, meu Deus. Dá mais trabalho, às vezes, pensar na desculpa do que fazer o que era para fazer. Exatamente. Se ele parasse para elaborar o que era para ser feito, parou para elaborar a desculpa, ele estaria melhor. E a questão aqui agora, aí tem a desculpa, tem o medo, e aqui, deixa eu dar uma explicaçãozinha sobre o medo. O que é medo, gente? Olha só, medo, eu estou falando medo patológico, medo que paralisa, medo que te impeça de avançar. Medo é uma crença limitante. E o que é uma crença limitante? É você acreditar em uma mentira que plantaram na sua cabeça, que se tornou uma verdade que te paralisa. É isso mesmo. Por isso que Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Eu sempre pergunto, né, quando eu estou dando palestra, quem tem medo de barata aqui? Aí um monte de gente tem barata. Eu falei, tá, você é mais inteligente que a barata? Você é maior do que a barata? Você tem domínio sobre uma barata? Nesse caso, mais forte? Você é mais forte que a barata? Então, faz sentido você ter medo de barata? Nem racionalmente. Se você pensar racionalmente, não faz sentido. Não faz sentido. Então, aí eu tento explicar para ela. Tenho medo de viajar de avião. Quantos aviões caem no dia e quantos carros, certo, provocam acidente durante o dia? Aí é uma questão de inteligência, de lógica, de bom senso. Então, a maioria, todos os medos que não faz sentido assim, entendeu? Tem base numa mentira. Tem base numa mentira e assim... o senhor já foi assaltado alguma vez? Já, várias vezes. Eu já fui assaltado também. O que acontece? A gente vê que o assaltante, normalmente, ele não chega para nós e fala, senhor, o senhor pode me passar o celular? Não, ele passa xingando a gente. Ele entra xingando, ofendendo, falando coisas que ele não sabe se é verdade. Exatamente. Mas ele xinga a gente. E por que ele faz isso?
Porque ele cria nele um senso de justiça, de que ele pode te assaltar porque você é aquilo tudo. Então, o problema da desculpa é esse. Quando eu dou desculpas, eu tranquilizo a minha consciência. Eu não entreguei por esse motivo. É uma mentira para ele mesmo. Ensinaram. Então, é para ele mesmo. E quanto mais ele acredita nisso, menos ele age, menos ele se coloca em movimento. Então, o problema da justificativa é que, na maioria das vezes, ela não é para a pessoa, ela é para o próprio que está dando a justificativa. Né? Por isso, eu acho saudável, e eu gosto disso também, de dizer, olha, irmão, eu entendo que você tem uma explicação para isso, mas, sinceramente, para mim, não vai mudar, porque eu precisava disso feito. Exatamente. Não interessa qual é o motivo pelo qual você está dizendo que não vai fazer. Eu preciso disso, e se tem alguém que faça, eu vou encontrar essa pessoa e vou fazer. Então, essa explicação, guarda para você, porque o que eu preciso é da solução. Né? É isso que eu preciso. Não, é mais fácil assumir o erro. Muito mais fácil. Do que falar assim, não, mas sabe por que eu não fiz? É porque fulano não trouxe, é porque Beltrano não entregou, mas é porque... Não, irmão, não. Fala assim, eu errei, me desculpe, não vai acontecer mais, vamos trabalhar. É mais fácil, entendeu? Senão você não avança. Sabe que eu assumi uma posição de liderança muitos anos atrás, numa empresa que eu trabalhei, e até ali eu tinha um hábito, às vezes, de deixava a desejar com o cliente fazia uma reclamação, e eu, líder da empresa que eu trabalhava, eu ia explicar para ele por que a gente não entregou no prazo e tal. E eu percebi isso, eu percebi que cada vez que eu explicava, a situação ficava pior, e ele tentava derrubar a minha justificativa, e aquilo só... Então, quando eu passei a dizer, cara, quer saber, era para eu te atender em 2 horas, não te atendi em 2 horas. Irmão, eu tenho um problema no processo, eu vou corrigir, isso não vai acontecer mais. Acabou. E outra coisa, se você errou, porque, tipo assim, não lembrei, não marquei, é melhor falar assim, olha, falhei, errei mesmo. Eu lembro do Douglas, né? O Douglas sempre soube lidar comigo muito bem. Ele era praticamente um diretor aqui, e quantas vezes acontecia uma situação complicada, deu errado, eu chamava ele, mas como é que pode, cara? O que aconteceu? Ele colocava a mão para trás e falava, sim, senhor, errei. Não vai acontecer mais, vou corrigir. Não tem nem como eu continuar. Não tem. Você percebe? E é assim que tem que ser mesmo. É isso mesmo. Porque se vem dar uma explicação, uma justificativa, isso tira o pior do... Né? Só Jesus é legal. Então, nós temos aqui a desculpa, que nós já temos que resolver isso, o medo, que temos que resolver isso, e aí tem a preguiça. Eu até queria... Uma vez eu ouvi dizer, até quero saber o que o senhor pensa sobre isso, que esse medo que paralisa... Alguém disse uma vez, eu ouvi, aquilo mexeu muito comigo, que, como o senhor falou, medo e coragem, eles podem andar juntos, eles não são antônimos, né? Então, você pode ter medo e ter coragem. Mas essa pessoa dizia o seguinte, esse medo que paralisa, na verdade, é falta de amor. O antônimo do medo que paralisa é falta de amor. E aí você tem amor para com Deus, você tem amor para com o próximo e amor para consigo mesmo. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Entendeu? Porque quem ama vai defender ainda que o medo queira impedir, né? É isso mesmo. Então o medo não paralisa porque tem onde tem esse amor. Exatamente. E aí tem a preguiça. E aqui é outro problema sério, né? Nós estamos vivendo uma geração muito preguiçosa hoje. Né? Uma geração que vê obstáculo, dificuldade, problema em tudo. Perfeito. E não avança, não progride, não prospera. As pessoas às vezes perguntam para mim assim, Josué, qual é o segredo do seu sucesso financeiro? Eu sempre digo, olha, eu venci a preguiça com trabalho, porque eu tinha uma visão de futuro. E eu venho insistindo muito nisso. A minha visão de futuro determina meu estilo de vida no presente. A minha visão de futuro determina como eu lido com o dinheiro no presente. A minha visão de futuro determina como eu gerencio os meus recursos no presente. Então, se eu não tenho clareza de futuro, aonde eu quero chegar e estar, eu vivo sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida que não faz nem sentido. É isso. Porque não tem propósito.
Entendeu? Você concorda com isso? Concordo muito, concordo muito. E eu acho que, assim, essa preguiça, a gente está falando também de uma questão da gente entender que nós não podemos fazer aquilo que a gente quer, só que a gente quer. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Isso, para mim, é um sinal de maturidade. Inclusive, até eu ouvi o Maquiantes falando agora, você parece com ele, né? Já tiraram até fotografia com o Resenha, pensando que era o Maquiantes. É isso mesmo. Então, eu até ouvi o Maquiantes falando o seguinte, que meninos fazem o que querem. Homens, eles fazem o que é preciso ser feito. É isso. Gostei disso. É isso mesmo. Eu tenho dito isso também. Para mim, isso é muito forte, sabe? Essa é uma grande diferença. O que você está falando nessa geração de hoje, a gente tem uma geração que às vezes diz, não, eu não leio. Por quê? Porque eu não gosto. Não, não faço. Por quê? Porque eu não gosto. Até jejum, pastor. Por que você não faz jejum? Não, porque eu sinto fome, eu não gosto. Não, mas esse é o objetivo, né? Então, algo que nós precisamos entender, isso para mim é uma questão de maturidade, é que nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Esse preguiçoso, para mim, é aquele que ele faz aquilo que é automático, aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta. Então, nós precisamos confrontar a nossa vontade, saber que os nossos melhores resultados estão fora dessa zona, daquilo que para nós é muito confortável. Agora, a preguiça impede, muitas vezes, a gente dar espaço. Por isso que a gente precisa entender essa preguiça que diz aí, né? E aí, nós lembramos da zona de conforto. Isso. Né? Por exemplo, vamos voltar para Abrão. Deus disse assim, Abrão, sai da tua terra, da casa dos seus pais, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava chamando Abrão para deixar a zona de conforto. Por quê? Sua terra, a casa dos seus pais, do meio da sua parentela. Isso é zona de conforto. Total. Minha terra, minha cultura, minha língua, meus negócios, meu empreendimento, meus pais, meus parentes. Como assim? É que nem o cara que é convidado para trabalhar numa multinacional e vai morar em Nova York, certo? Vai gerenciar um projeto, vai ter probabilidades de crescer ele, a família toda. Seria um salto na vida dele. Mas ele diz, não, eu não vou. Sabe por quê? Eu não vou deixar minha terra, não vou deixar meus pais, não vou deixar minha parentela. Você percebe? Então, eu gosto dessa comida, eu gosto desse clima. Essa zona de conforto tem impedido líderes, pais, mães, de crescerem financeiramente. Esses dias, isso aqui serve para os pastores, né? Uma jovem senhora, muito disposta, proativa, chegou no pastor líder e falou assim, pastor, deixa eu trabalhar com os adolescentes da igreja, deixa eu fazer alguns movimentos com os adolescentes da igreja e tal, eu quero liderar. Não, filho, não mexe nisso não, isso dá muito trabalho. Não mexe nisso não, isso dá um trabalho. Gente, isso é diabólico, pô. Preguiça é coisa do diabo, rapaz. Não é possível. É verdade. É ou não é? E a gente vê isso a gente vê no mundo dos negócios, por exemplo, né? Empresas que tinham praticamente 100% do mercado e desapareceram, por quê? Porque estão numa zona de conforto, né? Tem uma inovação aqui, agora tem câmera digital, agora, não mexe com isso, nós já temos 98% do mercado, não vão mexer com isso não. E aí a inovação veio e atropelou esses caras. Tem uma plataforma para você assistir vídeo, agora, não, nós somos a maior locadora do mundo, não precisa, não mexe com isso, como é que nós vamos... E aí, assim, foram atropelados. Grandes empresas mundiais, com 98% do mercado, te passaram por isso. Imagina uma pessoa, né? O Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo, ele disse que um leão satisfeito, ele dorme. E um leão dormindo é perigoso, não é? Ele corre sérios riscos quando um leão satisfeito dorme. Eu sempre digo o seguinte, agradecido sempre, satisfeito nunca. Eu preciso essa diferença é fundamental. ser
agradecido sempre. Agora, satisfeito, acomodado e conformado, nunca. Esse é o grande problema. Não, eu já tenho uma casinha, eu já tenho um carrinho, eu já tenho assim uma aposentadoria para daqui a 3 anos. Não mexe. Gente, isso é uma visão muito pequena. É porque E isso está na palavra também, né? exatamente, exatamente. Então, quando a Bíblia diz não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, não reclame quando você, então, ter que trabalhar para quem pensa de uma forma mais expandida. É isso. Concorda comigo? É isso mesmo, que fica tirando da zona do conforto, vamos acelerando. Há um tempo atrás eu ouvi uma história de um navio que eles pescavam salmão e traziam, mas parte desses peixes, do salmão, chegavam mortos ao cais. E eles colocavam em tanque e o salmão chegava morto, não chegava fresco, não chegava vivo. E aí eles tiveram a ideia de colocar um pequeno cação dentro do tanque, um pequeno cação. Aí alguns acharam que era uma loucura, mas eles passaram a perceber que todos os salmões chegavam vivos no porto, porque o cação botava eles para correr o tempo inteiro, o salmão, e assim, eles tinham que se movimentar, então chegavam no porto vivo, né? Então assim, a história é boa, né? Dessa coisa de não deixar se conformar, né? E um cação não consegue comer mais do que um salmão, na verdade. Aí onde que a gente pega um salmão, mas os outros vai ter a correria. A correria. Então, muitas vezes é necessário a gente sair da zona de conforto. Eu me lembro que eu dei uma palestra e eu bati muito forte, né, nesse ponto de deixar a zona de conforto. Muitas vezes é necessário deixar sua terra, muitas vezes é necessário deixar a casa dos pais ou a proximidade dos pais, muitas vezes é preciso deixar os parentes, certo? E ir para uma terra que o Senhor está dando uma direção. Verdade. E eu me lembro que eu bati forte, né? E a gente tem que sair desse estado de segurança que nos impede de avançar, de crescer, de ver outras possibilidades. Aí, um irmão estava me ouvindo e falou: espera aí, isso faz sentido para a minha vida. Eu tenho potencial, eu sou um técnico, conheço demais e eu estou confortável na empresa que não paga o que vale o meu trabalho. Ele falou: eu vou romper com isso. Ele falou: comecei a mandar alguns currículos. E pelo meu nível de conhecimento técnico, de repente, 5 empresas me chamaram. Né? Me chamaram e aí, tipo assim, ele abriu mão de, 5, 10 anos de indenização, pediu a conta e foi para essa empresa. Só que ele já foi para a empresa com todo um planejamento de carreira, de promoção, só que quando ele ficou nessa empresa, acho que 1 ano, 1 ano e meio, uma outra empresa comprou o passe dele. Meu Deus. Contratou ele, pagou para ele o que ele tinha perdido, acho que de indenização lá, pagou para ele e tal, fez um plano também de crescimento dentro daquela empresa, com viagem para o exterior, para passar um tempo só aperfeiçoando inglês e tal. Só sei que hoje esse camarada, quando ele me encontrou, falou: pastor, saí da empresa, já cresci, já comprei o apartamento dos meus sonhos. Ele falou: por causa daquela palavra que o senhor bagunçou com a minha cabeça. Meu Deus. Olha que coisa linda. É lindo. Entendeu? Então, se você, às vezes, não romper com essa forma de pensar, não mexe com isso, não trabalha. Cara, dá trabalho mesmo, entendeu? Essa história, quando o pessoal começou a fazer lançamentos de curso, eles pregavam uma mensagem mentirosa, né? Tipo, não, agora você lança um curso, olha aqui, estou fazendo aqui 1 milhão em uma semana e você pode ficar tranquilo, trabalhar na praia. Não. Lançamento dá trabalho, muito trabalho. Você trabalha na praia, você trabalha em casa, você trabalha no escritório, você trabalha de madrugada, você trabalha. Não existe como você avançar, crescer, prosperar, conquistar sem muito trabalho. É isso mesmo. E assim, sabe o que você estava falando? E eu estava lembrando de situações. A zona de conforto, ela não necessariamente é um lugar onde a pessoa
tá relaxado. Eu me lembro de uma época que a gente fazia um trabalho nas ruas e a gente distribuía comida. E eu me lembro uma vez que eu sempre gostei de conversar e encontrava, às vezes, na rua, pessoas capacitadas, que não tinham motivo para estar ali. E eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa e eu dizia, o que você está precisando? Por que você está aqui? Porque o cara falava bem e tudo. Ele disse, não, eu estava na época em Santos e esse cara morava no Guarujá, que você vai num ônibus muito fácil para casa. E aí ele dizia, não, a minha família mora no Guarujá. E eu dizia assim, cara, por que você não vai para lá? E ele dizia assim, não, se eu for para lá, as pessoas vão me cobrar. Minha família vai me cobrar, ela vai querer que eu acorde cedo, ela vai querer que eu trabalhe. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Às vezes, a zona de conforto não é necessariamente um lugar que você fala, estou bem. Porque às vezes o cara está num trabalho, num emprego, onde não está dando para ele se manter. Só que como ele não dá esse passo que o senhor contou a história, de mandar currículo, de trabalhar numa outra empresa, às vezes você está numa região do país onde a sua profissão não é muito valorizada, mas tem uma outra região do país que estão precisando da sua formação, da sua especialização. Aí você fala, pô, mas eu vou mudar lá para o norte, eu vou mudar... Então é uma opção sua, que você está ali passando. Então, nem sempre a zona de conforto, porque tem gente que diz, conforto, você não sabe o que eu estou vivendo, eu estou no aperto. Mas pode estar numa zona de conforto. Exatamente. Mesmo passando dificuldade. Mesmo passando dificuldade. Agora, eu quero falar com você aqui, vamos tentar elucidar, esclarecer algumas dúvidas. Josué, como eu economizo hoje para que amanhã eu possa ter liberdade financeira, segurança financeira, ou básico, uma casa para morar. Uma casa para morar. Muitas vezes eu pergunto assim para alguns que trabalham comigo, você está guardando dinheiro? Pelo menos R$100 por mês? Porque todo projeto grande começa com o primeiro passo. É isso mesmo. Com uma atitude, às vezes, que hoje, aos olhos de muitos, pode parecer pequena, mas é um exercício. É isso mesmo. Disciplina, de economia. Então, eu quero colocar aqui alguns princípios básicos da economia doméstica, e eu sempre digo que quando você for comprar, porque o grande segredo é saber comprar, né? Quando você for comprar, seja para a empresa, seja para a igreja, seja para a sua casa, seja aonde for e para o que for, quando você for comprar, você tem que fazer 5 perguntas. Eu sempre digo, o que comprar, por que comprar, quando comprar, onde comprar, como comprar. Qual a importância dessas perguntas aí? Não, assim, é fantástico porque a maioria das pessoas que a gente vai ajudar, que estão passando uma dificuldade, é porque elas compraram algo, ou que não precisavam, ou que não era o momento, ou não podiam. Então, por falta de perguntas como essa, assim, eu de fato preciso disso? Esse é o melhor lugar para comprar? Né? Eu estou fazendo a melhor negociação? Esse porquê comprar, ele é importante, porque... Rapaz, quantas vezes a gente compra sem precisar, né? Então, compra sem precisar e muitas vezes para alimentar uma questão emocional, né? Exato. Então, eu já tenho 5 pares de tênis, eu estou no momento onde eu não posso ter o sexto, mas para resolver uma questão emocional, e às vezes a gente se engana. Então, eu falei, eu preciso, aí eu respondo, eu preciso. Não precisa. Não precisa. Né? Não aí precisa. Você tem que fazer uma outra pergunta. É necessidade? É isso aí. É desejo ou é um problema emocional, né? É isso mesmo. O desejo, eu preciso entender se eu posso, e se eu não posso, qual é o esforço que eu estou disposto a fazer para poder satisfazer o desejo, né? E eu sempre digo, né, Rezende, olha, por exemplo, eu quero comprar minha casa, minha primeira casa, eu quero comprar, tá? Bom, essa minha visão de futuro vai dizer para mim, em 100%, quantos por cento eu devo comprar por necessidade e quantos por cento por desejo. Eu, por exemplo, quando tinha esse objetivo, era 0 de compra por desejo. A compra é por necessidade. Certo. Entendeu? Às vezes até desejava ir num restaurante, mas a minha visão de futuro dizia, para você chegar lá, você vai ter que abrir mão do restaurante e fazer em casa. É por isso que o sonho e essa visão é tão importante, porque assim,
eu quero comer uma pizza, ou eu quero fazer uma viagem, né, no feriado prolongado. Eu tenho que ter clareza por que eu vou fazer esse sacrifício. Eu não vou comer a pizza ou vou deixar de fazer a viagem. Eu vou arrumar outra coisa para fazer. Porque a minha visão de futuro, a minha casa, que eu já posso ter ela desenhada, foto da casa que eu quero construir, o projeto, eu olho para aquilo e falo, cara, vale a pena deixar de comer essa pizza hoje. Vale a pena deixar. Por quê? Porque o que eu vou construir é muito maior. Porque se eu não tenho essa visão que o senhor falou, fica deixar de comer a pizza, por quê? Por isso que muita gente come, mesmo sem poder. Exatamente. É falta de visão de futuro, falta de clareza de propósito, certo? Gente, é sempre uma pergunta. Como você quer que amanhã seja? Então você tem que começar a trabalhar no hoje. É isso. Essa visão de futuro que eu falo, por exemplo, se você fizesse um planejamento para daqui a 45 dias passar 30 dias na Europa, o que você começaria a fazer a partir de hoje? Entendeu? É isso. Você começaria a fazer muitas coisas hoje que quem definiu e determinou foi o que vai acontecer daqui a 45 dias. Então, por isso que eu falo, quem vive sem propósito, quem vive sem intencionalidade, é porque não tem visão de futuro. É isso mesmo. Qualquer lugar que chegar tá bom, se der Deus e tal, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser sempre um médio, um medíocre, sempre vivendo à margem daquilo que você poderia estar vivendo. Por isso aqui é muito importante. Então, ó, por exemplo, por que comprar? Eu me lembro, eu conto sempre essa experiência. Eu estava construindo a minha casa e nem sei se era a casa, eu estava comprando uma casa. Só sei que eu fui aos Estados Unidos trabalhar, e aí eu fui lá na Macy's, que é uma loja que tem roupas muito boas, e em relação ao Brasil, um preço excelente. Aí eu encontrei um blazer, e aquele blazer, cara, assim, caiu bem para mim. Eu não sei se era Laurie Ralph, eu não sei se era Hugo Boss, o que era. Só sei que caiu muito bem para mim, e custava tipo assim, $140. Aqui no Brasil eram uns 3, 4 mil reais. Mas lá, $140. Não chegava a R$800, de repente. Aí eu coloquei aquele blazer, olhei no espelho, aí eu me lembro que eu perguntei para mim mesmo, é necessidade? Aí eu lembrei quantos eu tinha em casa. Em casa eu tinha uns 5 blazers. Aí, é necessidade ou é um desejo? E uma outra pergunta, você está comprando a casa? Você está construindo a casa? Faz sentido agora? Não, deixei, coloquei lá, tirei uma foto para arroz e tal, coloquei lá e venci a tentação desse desejo. E era uma boa opção, né? Não, era uma boa opção. Era uma boa opção. Não é que você estava desperdiçando algo ruim, não, era uma boa oportunidade. Exatamente. Só que era $140 a menos no meu sonho futuro. E empurrar o sonho para frente. Exatamente. E aí é uma escolha, não vou empurrar. Então essa pergunta assim, por que comprar é fundamental, né? É fundamental e assim, nós sempre temos ou um prazer primeiro, e depois nós teremos uma dor, e o que vem depois normalmente é muito maior, ou nós faremos um sacrifício primeiro para ter depois um prazer, e esse prazer vai ser muito maior. Né? Exatamente. Então, nós precisamos escolher a ordem. A maioria das pessoas com problema financeiro é porque elas estão escolhendo quase sempre o prazer primeiro. Então, é a pizza primeiro, é o comprar primeiro, é aquela questão que dá aquela de dopamina, você comprei o blazer. Aí depois você fala, cara, agora eu vou atrasar meu projeto, sei lá, uma semana, um mês, um ano, não sei, mas eu vou atrasar por causa disso. Algumas pessoas vão atrasando tanto essa visão, quando tem, que chega uma hora que desiste da visão. Exatamente. Né? Por falta de prioridade nas opções, nas escolhas. Eu lembro de pessoas que foram aos Estados Unidos e elas foram com um objetivo. Eu não estou vindo passear, eu estou vindo trabalhar e estou vindo para ganhar dinheiro e não para gastar o dinheiro. Então, essas pessoas se privaram de várias coisas, né? Entendeu? O pessoal vivia saindo e tal, ela ia para casa, comia lá o seu lanche e pegava todo o dinheiro que ganhou na semana e guardava. De novo, aí passou um ano. Só que essas pessoas disseram, olha, 3 anos... É 3 anos de sacrifício. Para atingir esse objetivo aqui. O que acontece? Depois de 3 anos,
Naquela época, isso falando assim, tinha uns 20 anos atrás, naquela época, 3 anos trabalhando como essas pessoas trabalhando, tinha, vamos supor lá, $30 mil. Que aqui no Brasil dava para comprar a casinha dele, de repente, ou começar um negócio. Eles pegavam o avião, voltavam já com um plano já tinha estabelecido. Hoje, no Brasil, tem caras como esse que são dono de rede de padaria, outro é dono de rede de supermercado, o outro é dono de rede de sei do quê. Por quê? Pô, eles tinham uma visão de futuro, sabiam por que estavam lá e sofreram aquela dor do presente. Fizeram aquele sacrifício. Gera dor. Porque não tem como. Eu sempre digo assim... Nós não temos opção. Ou a dor vem antes ou ela vai vir depois. Exatamente. Eles escolheram vir antes. Exato. O prazer é muito maior depois. Agora, quando você se submete a essa dor da disciplina, amanhã você vai ter o que muitos não têm. Agora, isso não serve para todo mundo, pastor, mas eu já conheci pessoas também que pensaram o seguinte, fazia sentido para eles, na história deles, tá? Na sua não fazia, mas para eles, por exemplo. Ele vai lá, ele acha esse blazer por 700. A primeira coisa que ele pensa é o seguinte, cara, vou comprar o blazer, no Brasil é R$3 mil, aqui eu vou gastar R$800 na conversão, vou comprar. Ou ele pode escolher, não vou comprar. Ou ele pode dizer, quer saber, eu vou levar esse blazer, faz sentido para mim, levar o blazer e vender no Brasil por R$2 mil. É isso aí. Ou seja, eu vou trazer o meu objetivo para frente com essa viagem. Né? Exatamente. Então, para algumas pessoas, isso ainda pode fazer sentido, que é a história da multiplicação do recurso. Exatamente. Ele multiplicou o recurso. Exatamente, né? Exatamente. E aí tem uma outra pergunta aqui. Beleza, então eu preciso comprar, né? Eu preciso comprar. Por quê? Porque janeiro, vamos supor, você trabalha com finanças, mas você tem prioridades, você está fazendo um investimento, de repente, na reforma de uma casa, que precisa de um certo cuidado nos gastos, mas em janeiro você vai fazer uma série de palestras que tem tudo a ver com a sua aparência também, com a sua comunicação estética, e você precisa comprar, então, pelo menos uns 2, 3 blazers. Né? Aí vem aqui, quando comprar? Certo? Eu preciso comprar. E aí eu sempre gosto de dizer o seguinte, você nunca compra presentes de Natal com um bom preço em dezembro. É verdade. Você vai comprar bem em outubro. Então, sempre que você compra fora de época, você paga mais barato. É como a história, por exemplo, as pessoas querem trocar a TV... na véspera da Copa do Mundo. Não vai. Né? Até vai virar um absurdo. Então, não é o melhor momento. Por isso que a questão do planejamento. Porque se você sabe que precisa trocar a sua TV, se trocar antes da Copa, trocar no mês de Natal, você vai perder dinheiro. Então, já que precisa trocar, encontre o melhor momento, aproveita, pois sempre que a gente pode comprar alguma coisa com o tempo, a gente tem a tendência de fazer um processo melhor. Quando eu compro na urgência, aí não. Então, daí a importância da gente fazer a melhor compra, né? Analisar, e essa questão de época é importantíssima. Porque eu vejo assim, é a mesma coisa. É Páscoa, tenta comprar isso bem antes, não é verdade? Dia das Mães, tenta comprar isso bem antes, certo? Preciso de roupa para o verão, entendeu? Se comprar no inverno. Aí o pessoal vende barato. Ou roupa de inverno, tenta comprar quando estiver acabando o inverno, o pessoal fala, não, tem que vender, tenho que vender, porque como é que eu vou ficar com essas blusas todas aqui? Aí o preço vai lá embaixo. Então, o bom administrador, ele é um observador do momento. É isso mesmo. Do tempo certo, né? E aí tem uma outra pergunta que eu acho que é bem interessante. Onde comprar, né? Você sempre vai pagar um melhor preço quando a oferta é maior do que a procura, né? Isso. É isso mesmo. Sempre, 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 sempre. Então, essa questão da lei da oferta e da procura, isso é muito forte, né? Por isso que nessas épocas de Natal, Dia das Mães, antes da Copa, está todo mundo correndo para comprar. Exatamente. Então, as grandes fortunas,
elas andam tem uma onda, elas estão sempre do lado contrário. Isso, por exemplo, no mercado de ações. Quando está todo mundo comprando, eles estão vendendo, quando está todo mundo vendendo, eles estão comprando, e eles ditam a regra do mercado. E isso funciona. Então, assim, você jamais vai achar... E a gente também está falando da questão de momentos e estações, momentos da vida, né, pastor? Então, tem momentos da vida onde isso tem que estar muito claro. Eu não estou podendo gastar mais, a gente nunca pode... Mas tem momentos que você pode se dar ali, às vezes, um presente, um luxo, falar, cara, vou comprar, gostei. Mas tem momentos onde isso aí tem que estar ali, ó, não vou comprar nessa época. Eu falo de estações, alternativa, né? Estações. Por exemplo, dependendo quando eu vejo, por exemplo, alguém que não tem nada na vida ainda, aí sobra o dinheirinho, ele quer trocar o relógio, sobra o dinheiro, ele quer trocar um celular, sobra o dinheirinho, ele quer ir lá, de repente, ir em alguns restaurantes daquela semana, e aí ele... Espera aí, são estações da vida. É isso aí, é falta de sabedoria. Exatamente. Essa minha estação diz que o meu relógio é suficiente, eu posso guardar isso, porque eu preciso de comprar pelo menos meu terreninho. Ou então, se eu trabalho com o carro e meu carrinho está bem precário, eu preciso trocar essa ferramenta de trabalho. É ferramenta de trabalho. Sim. Agora, tem essa outra estação aqui que já dá para eu, pelo menos uma vez, falar, não, vou lá no Coco Bambu. É isso aí. Entendeu? Já dá. Agora, tem essa... Até que você chega numa estação, você não olha mais o preço do cardápio. Você fala, não, isso aqui já não é um problema mais para mim. Eu posso escolher a comida que eu quero, porque eu estou nessa estação. Eu acho que a gente tem que discernir essa estação que a gente está. Não ser nem para mais, nem para menos. Ser, assim, equilibrado. Ser equilibrado. Então, eu acho que isso é importante. Sempre, se puder... um degrauzinho abaixo do que você pode. Exatamente, exatamente. Nunca no limite. E o grande problema é que muitas pessoas passam o limite. Então, não podia trocar de celular e troca. Não podia trocar de carro e troca. Não podia fazer e faz, né? Alguns amigos diziam assim para mim, né, há um tempo atrás, Josué, você tem que andar com áudio, pô. Poxa, o seu nível, você tem que andar com áudio, você tem que andar aí, sabe, sei lá, com a Range Rover 2025, há um tempo atrás dizia isso. Falei, cara, eu sou muito coerente. Eu acho que o meu carro, ele tem que estar alinhado com o meu patrimônio. Será que eu tenho um patrimônio, certo, que proporcionalmente falando, me permite andar com um carro de 500 mil? Não, então não é a hora ainda. Será que eu tenho um patrimônio que me permite andar com um carro de R$1 milhão? Não. E eu vou dizer isso por isso que para mim finança é uma coisa, é algo tão profundo. Isso para mim que o senhor acabou de dizer é uma questão de integridade, sabe? Porque assim, ó, existem algumas pessoas que estão preocupadas mais em mostrar do que de fato em construir o que nós precisamos construir. Exatamente. Então, é claro que, como o senhor falou, eu vou fazer uma determinada palestra sobre determinado assunto para determinado público, é coerente que eu esteja alinhado com a mensagem que eu vou colocar. Né? Porque senão, é claro, você vai falar de sucesso, mas você comunica insucesso... Isso mesmo. Não é coerente. Não é coerente. E é falta de integridade. Claro. Né? Como é que eu vou falar disso? Então, é preciso. Então, isso o senhor falou para mim é muito importante. Nós vivemos uma época onde tem muitas pessoas com problemas porque elas estão mais preocupadas em mostrar do que de ser. Exatamente. Né? E, às vezes, elas comunicam algo que, de fato, não são. Exato. Então, eu acho que deve haver uma coerência, né? Tem que ter. Uma coerência. Então, eu vejo pessoas andando com um carro de R$600 mil, mas o patrimônio dela não é equivalente. Você está me entendendo? Eu já vi gente andando com um carro de R$600 mil e não tinha casa para morar. Eu falei, não tem juízo, não tem juízo. O cara andar com um carro de 600 mil, não tem casa, só para mostrar. Eu disse algo lá na palestra, né, que nós precisamos ensinar para os nossos filhos 4 coisas, né? Fidelidade, generosidade, empreendedorismo, venda e educação financeira. Eu conheço pessoas que são fiéis e generosas, são empreendedoras, são vendedoras, só não têm educação financeira. Por isso, chegaram lá no topo, mas hoje estão pedindo emprestado aqui, ó, sem ter, às vezes, para pagar o aluguel. Verdade. No entanto, chegaram a ganhar, às vezes, milhões. Verdade. Mas por quê? Porque, olha, generosas, fiéis, certo? Empreendedoras, vendedoras, mas faltou
boa gestão financeira, educação financeira. Então, quando comprar, onde comprar? Então, por exemplo, eu vou dar um conselho aqui às pessoas. Hoje nós temos a internet. Você compra o mesmo produto, com a mesma qualidade, e às vezes você economiza 30% só porque você procurou. E às vezes você comprou na mesma loja. Tem diferença de preço comprar na loja física e comprar online, por exemplo. Online, exatamente. Então hoje, por exemplo, você tem sites, hoje você tem aplicativos. É interessante que passagem aérea tem hoje aplicativo que você paga lá 30, 40 reais por mês, e essa empresa do aplicativo vai mandando para você as passagens no melhor preço que você precisa. Ah, preciso ir para o Rio. Você coloca lá, ela vai te mostrando o horário, o melhor preço, o melhor preço. Aí você fala, pô, mas 40... mas às vezes o que você economizou, você paga um ano a empresa. Com certeza. Você paga um ano. Então hoje, e outra coisa, tem sites hoje que você coloca assim, ó, preciso de um aparelho de ar-condicionado, 12 mil BTUs, e coloca a marca lá, inverte. A própria internet te dá, às vezes, as 10 empresas que vende e qual é o valor que cada uma está oferecendo. É isso aí. E já com avaliação, inclusive. Exatamente. Avaliação. Então, eu nunca me esqueço quando eu convidei um consultor financeiro para me ajudar aqui. Esse consultor financeiro, quando ele veio me ajudar, ele me mostrou uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Primeiro, ele fez todo um levantamento planilhado de entradas e saídas e tal. Aí ele perguntou assim, pastor, o senhor sabe quanto que o senhor compra por mês de material de construção? Eu falei, não tenho nem noção, porque eu construo tanto aqui no ministério e tal. Ele falou, então, o senhor paga por mês, chega a ser 40 mil reais. O senhor paga por mês só de material de construção. O senhor sabe quanto o senhor gasta de embalagem? Na época, nós distribuímos muito Bíblia, muito material, tinha programa de televisão e tal. Ele falou, então, eu também não sei. Aí ele falou, você gasta X valor. Aí foi mostrando. Ele falou, o senhor tem comprador aqui? Eu falei, não, cada setor vai comprando. Ele falou, então, se o senhor contratar um comprador, ele vai se pagar e o senhor vai lucrar muito. Sabe por quê? Qualquer empresa, qualquer depósito, quer uma conta dessa mensal. É isso. Você tem poder de barganha. Você fala, tá bom, vou te dar os 40 mil, certo, por mês, só que eu quero 3% de desconto, 4% de desconto. Embalagem, tá? Ó, se você quiser continuar, entendeu? Eu vou deixar essa conta com você, mas você vai ter... No final, gasolina, embalagem, eu contratei esse comprador, o comprador se pagava e deixava dinheiro na mesa, deixava lucro para a gente. Então, aí ele começou a ver, ó, onde comprar, como comprar. E eu sempre digo, como comprar? Se o que você vai comprar, você consegue pagar em 6, 12 vezes, sem juros. Sem juros. E você pode usar esse dinheiro para empreender, negociar, comprar e vender, pague parceladamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso é o que nós fazemos também. Sabe que tem assim algumas pessoas que colocam, por exemplo, o cartão de crédito como um vilão. Mas, de novo, assim como a gente diz, faça as pazes do seu dinheiro, o problema não está no dinheiro, o problema não está no cartão, o problema está em você saber usar, porque é ótimo você comprar algo hoje para pagar daqui 30 dias pelo mesmo valor, ou parcelar em 10 vezes sem juros, isso é maravilhoso. Sim. A questão é você saber dominar esse recurso que você tem à sua disposição. Porque se você tem uma prestação, sei lá, de R$1.000 para pagar daqui 10 meses, e você consegue trabalhar esses R$1.000 para fazer eles virar 1.200, 1.300, você só vai pagar 1.000, você vai ficar com a diferença. É isso que nós precisamos aprender, usar os recursos que nós temos. Eu já falei aqui mais de uma vez, mas fica aqui de exemplo para os pastores e para os pais. Eu chamei 10 adolescentes na igreja uma vez, dei R$100 para cada um, e eles tinham, por exemplo, não sei se era 2 ou 3 meses, ou um mês, para multiplicar isso. Né? E pode contar com a ajuda dos pais, só não pode colocar mais dinheiro. Os pais não podem colocar mais do que 100. É R$100.
E eles têm que trabalhar, e quem ganhasse no final, multiplicando mais, teria um prêmio. Os 3 teriam um prêmio. Eram 10, né? Aí, 10 ou 20. Aí eu dei R$100 para cada um, eu dei para eles, falei, vamos trabalhar. E toda semana eu dava uma aula de empreendedorismo. Contando experiências, sugerindo e tal, e ouvia os adolescentes. Teve uma adolescente que de 100, ela fez R$1.300. O outro de 100 fez R$1.000, outro de 100 fez R$800. Comprando doce vendendo, comprando chocolate vendendo, comprando sorvete vendendo. Só sei que e os pais, tinha alguns pais que já eram empreendedores, ajudava também os filhos a vender, a montar, a fazer o doce e tal. Isso é que eu acho que os pais precisam ensinar os filhos. É verdade. Entendeu? Pegar esse talento e multiplicar, entendeu? Pegar esse talento e multiplicar. Agora, infelizmente, alguns pais, como eles não têm visão, eles acabam também desmotivando os filhos. Não, isso é difícil, isso é complicado. Né? Não. Na verdade, eles, já tentei. Na maioria das vezes, reforça ou passa para frente uma maldição, uma mensagem que recebeu. E aí, porque 75% das pessoas ricas no mundo são empreendedoras. Empreender, às vezes a pessoa fala, não vou você abrir uma Apple, não. Empreender é isso, né? Eu estava vendo, como a gente ajuda algumas pessoas, eu estava vendo um rapaz que começou a vender frango assado com arroz e batata no domingo, assim. Então, assim, ele criou algo, isso é uma inovação. Para as pessoas, a inovação é um aplicativo. Não, ele ali, muitas pessoas vendem frango assado, outros, ele já vendeu, ele criou um kit de uma refeição pronta, onde as pessoas saíam, por exemplo, da igreja, do culto de domingo, saíam de algum lugar e já levavam a refeição para casa pronta e ninguém precisava fazer. Então, é algo que tem uma margem muito, muito legal, muito positiva e que ele conseguia fazer. Então, essa visão empreendedora, eu também vejo dessa forma e acredito também, pastor, que as igrejas podem assumir essa responsabilidade. Porque, como o senhor falou, os pais têm essa responsabilidade, mas muitos deles não receberam. Então, eles não têm para dar o que não receberam. É importante que as igrejas, porque a gente não vai aprender a empreender com princípios se não for, por exemplo, numa igreja ou em casa. Se em casa não tem essa possibilidade, nas igrejas a gente poderia ter. Eu tenho visto várias igrejas, vários ministérios, levantando o ministério de empreendedores e fazendo isso. Essa dinâmica de R$100 para o jovem, isso é precioso demais. Meu Deus. E adolescentes, jovenzinhos. Adolescente, lá, isso. É naquela idade de começar. Porque isso é a parábola dos talentos na prática, né? Na prática. É verdade. Bom, vamos responder aqui pelo menos uma ou duas perguntas que chegam no Instagram. Ô, João, pode fazer a pergunta aí. Faz alto aí para passar no microfone aqui. Vamos lá. Quais são os 4 princípios para os filhos de pastores empreenderem? A Márcia perguntou. Então, se ela está perguntando com base no que eu fiz aqui na igreja, eu peguei, se não me falha a memória, foi R$2.000 e dei R$100 para cada pré-adolescente. Na verdade, ela tinha 10 anos, 11 anos, no máximo, acho que era 12 anos. Eu dei para cada um R$100. E eles tinham que pegar os R$100 e daí acho que era 30 dias, se não me falha a memória, trazer o resultado. Então eles podiam vender, por exemplo, teve jovem que comprou sorvete e saiu vendendo. Então ele vendia e comprava depois mais, vendia, comprava mais, vendia, comprava mais. Teve uma outra que acho que fez bombom, com a ajuda lá da mãe e tal, fizeram bombom. Teve outros que, eu não sei se foi bala, se foi amendoim, só sei que eles saíram... É algo extraordinário e ao alcance, pipoca, por exemplo. Pipoca. Tem uma margem maravilhosa. E assim, se eu entendi bem a pergunta dela, é Márcia, é isso? A Márcia, né? Assim, eu acho muito importante essa questão deles analisarem as possibilidades deles, se conhecerem, isso ajuda no autoconhecimento, o que cada um de nós sabe fazer, ou o nosso pai, nossa mãe sabe fazer. Então, nesse caso, por exemplo, sabia fazer bombom, por exemplo. Eu sei aonde vende picolé. Então, a gente usa um recurso que tem. A gente também precisa entender a nossa comunidade. Então, assim, vamos vender pipoca na porta da igreja quando acabar o culto. Isso ajuda, né, muito. Então, assim, precisa saber das possibilidades que tem. Isso é uma questão de empreendedorismo, que eu sei, que competência eu tenho.
mesmo, e conhecer também o ambiente e colocar em prática, né, pastor? E assim, pode dar certo, pode dar errado, Exatamente. mas precisa fazer. Tem que fazer, tem que fazer. E outra coisa, um vai conseguir 1.300, mas o outro vai conseguir R$200. O outro 150. Está valendo, gente. Está valendo. Por quê? É a experiência, é a primeira tentativa. E de repente você fala, peraí, se eu fiz 150, já ganhei 50. Isso aqui já é um resultado maravilhoso. Não, eu consegui fazer 110, depois já é 10, é melhor do que nada. É melhor do que o 100 que tinha antes. É melhor do que o 100 que tinha antes. Sabe, tem algumas E histórias... teve pessoas que entregaram 100 também. Tem algumas histórias, a gente conhece, essas histórias estão aí na internet. Esqueci o nome do rapaz, mas ele é um influenciador que começou vendendo água, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Isso, o Rick lá, né? Rick. E ele conta essa história. Ele começou com dinheiro emprestado, foi para a praia, se eu não me engano, vendeu 2 garrafas d'água, voltou, aí fez 4, aí foi, vendeu 8, aí tem uma hora que ele volta, devolve o dinheiro para quem emprestou e foi embora. Roberto, aí o Fábio, né? Flávio Augusto viu, entendeu? Deu um empurrãozinho nele, já com o talento que ele tinha, hoje ele é um cara milionário. Começou assim. Outra pergunta, vamos lá. Meu esposo faz planos, tem sonhos, mas nunca realiza. O dinheiro dele some e nunca realizamos os nossos projetos. Meu dinheiro não rende e estamos pela graça. O que fazer? Então, o grande problema, né, o Rezende, você pode falar até melhor do que eu, existe o cara que planeja, mas não executa. Isso. E alguns tentam executar sem planejar. Isso. Então, eu acho que não adianta só planejar, você tem que executar. Agora, não adianta só você planejar e executar, você precisa ter autodisciplina, porque algumas pessoas também não têm autodisciplina e não têm constância. Verdade. Entendeu? Não são persistentes, né? Isso mesmo. É assim, algo que a gente costuma dizer, Márcia, não é isso? Para Márcia? Pati. Então, eu quero dizer para ela e para os demais, nós temos no nosso cérebro, nós temos uma questão cognitiva, racional, e aqui nós aprendemos o que fazer. Então, você pode fazer um curso, você pode fazer um plano, é o que fazer. Agora, o que faz de fato nós agirmos não é a cognição, não é o cérebro racional, é o emocional. Então, pessoas que normalmente planejam e não agem, ou agem, mas param na primeira vez que tem um desafio, na segunda, na terceira, em algum momento eles param e desistem, a questão aqui é emocional, e é onde nós encontramos a maioria dos problemas. Por isso, até no livro a gente fala disso, finanças tem 3 dimensões. Tem uma dimensão natural, que é essa de planejar, de ir, de correr atrás, de aprender, de quanto você ganha. Tem uma dimensão natural e ela precisa ser considerada. Só que tem uma dimensão emocional, que fala sobre isso, de você colocar em prática, fala sobre você não parar no primeiro fracasso, de você, né, ter casca grossa ali para continuar, porque você tem uma visão, você sabe onde vai chegar e você sabe que são degraus, você tem desafios que são degraus. E aí a gente vai para uma outra dimensão que a gente fala da questão espiritual, que é a questão de princípios. O pastor estava falando, por exemplo, de integridade. Então, assim, é muito importante que a gente possa viver princípios e entenda qual é o papel do recurso financeiro na nossa vida e no nosso propósito de vida. Né? Aqui está o livro do Rezende, não é? Faça as pazes com o dinheiro. Né? Faça as pazes com o dinheiro. O prefácio do pastor José Gonçalves. Eu fiz um prefácio aqui. Esse livro aqui tem sido uma bênção. Mergulho profundo, identificando e transformando as raízes financeiras, do cativeiro à terra prometida, uma jornada de maturidade e crescimento, uma jornada de maturidade e crescimento 3, não é? A arte de dizer não a si mesmo, viva a liberdade de ser filho, na rota da prosperidade, exercícios de propósito. Fala um pouquinho desse livro e nós vamos deixar aqui o arroba. Isso. Arroba Rezende N Oficial. Já coloca aí N na descrição Oficial. e tal, como é que eles fazem para adquirir o livro? Aí na bio mesmo do Instagram você pode adquirir, você tem lá a possibilidade de adquirir. Esse livro conta uma história e fala da nossa história, que é assim, eu como a maioria de nós, acho que nós ouvimos das nossas mães assim, cara, você tem que estudar para ser alguém na vida. Só que eu conheci muitas pessoas que têm uma formação, 2, tem MBA, fala 2 idiomas, e às vezes está trabalhando 15, 16
6 horas no Uber para conseguir pagar as contas básicas. Enquanto isso, 40% dos bilionários do mundo não tem nem graduação. Então, é sobre isso que nós falamos. E algo que nós entendemos é que finanças é mais do que uma questão natural. São 3 dimensões. Então, você tem sim que se preparar, você tem que planejar, você tem que arrumar forma de ganhar mais, você tem que ter a segunda renda, a terceira, mas você tem que tomar cuidado com uma armadilha, que é uma questão emocional, que na maioria das vezes são crenças limitantes que vieram da nossa história e dos nossos pais com o dinheiro, desde a nossa infância. E aqui você tem um diagnóstico, aqui você descobre por que você lida com o dinheiro do jeito que lida. Mas aqui não está a cura, não é aqui que você resolve. Você resolve e a gente coloca na dimensão espiritual, quando você entende quais são os planos de Deus para aquele recurso que Ele te capacitou para ter. Então, o livro ele vai construindo isso e graças a Deus a gente tem recebido feedback de pessoas que estão sendo libertadas e tendo a vida mudada. Se você quer adquirir, então vai lá no Instagram. Isso aí. Não é? E está aí o Instagram na tela para você do Resende e adquira o seu porque vai fazer muito bem. Chegamos ao final do nosso podcast Amo Família, falando aí de educação financeira. Resende, obrigado, viu? Obrigado, pastor. Sempre muito bom, muito esclarecedor. E a gente volta aqui depois com outros assuntos e outra resposta. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Pegue esse link agora, envie para 3, 4, 5 pessoas que você ama, que você quer bem. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e não perca os nossos bate-papo aqui no podcast. Um beijo no seu coração e a gente sempre declara que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.